Olá, queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um culto Quarta na Palavra. Eu quero antes, queridos, de orarmos, antes de irmos para este ensino, te fazer um pedido. Aí no seu celular, no seu computador, vai aí nessa inscrição aí do seu computador, inscreva-se no nosso canal, você vai estar contribuindo muito para o avanço, para o crescimento. Nós estamos precisando de um número aí de 1000 inscritos para facilitar, para ajudar na questão da nossa transmissão do culto aqui pelo YouTube. Então você é um canal de Deus aí para que isso aconteça, tá bom? Dá um joinha aí também pra gente, tá bom? Você pode fazer comentários, fique livre, fique à vontade, mas também compartilhe aí, compartilhe com sua família, compartilhe com seus vizinhos, seus amigos, tá bom? Peça a eles só uma ajuda, eles precisam assistir os nossos cultos, tá bom? Claro que eles vão ser movidos para isso, é uma estratégia também de Deus na vida das pessoas aí. E faça esse nome de Jesus e seja usado, tá bom, queridos? E creio que Deus vai derramar tanta graça sobre a sua vida. Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por este dia, por esta quarta-feira, e cremos que Deus irá falar tanto aí aos nossos corações. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai querido, nós te agradecemos por esta noite, ó Deus, pelo milagre da vida, te agradecemos, ó Deus, por este momento, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, ó Pai, e cremos que muito mais o Senhor o fará, Deus amado. Nós bendizemos o teu nome, te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua cura, a tua intervenção, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo venha de uma maneira poderosa e sobrenatural, ó Deus, sobre as nossas vidas nesta noite. Que eu seja um canal de bênção, ó Deus, na vida dos meus irmãos, ó Deus, na vida de todos estes que estão, ó Deus, me assistindo neste momento. Que seja, Deus, cancelado todo escrito de dívida, que todo mal, ó Deus amado, que todo plano arquitetado pelo inimigo contra as nossas vidas não venha prosperar, Deus amado, que o teu reino, ó Deus, venha se expandir a cada dia, que a tua palavra chegue, ó Deus, a tantos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, aleluia, graças a Deus, queridos, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, eu quero trazer nesta noite algo ao seu coração, a palavra de Deus para todos nós, e creio que Deus irá falar tão íntimo aí na sua vida neste momento aí, nesta noite. Então abra comigo, Mateus capítulo 2, nós vamos ler aí do versículo 1 até o verso 12, eu quero que você acompanhe comigo aí neste momento. O texto diz aí: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos, que a palavra de Deus ela possa vir de encontro aos nossos corações nesta noite. E são tantas coisas que o Senhor ele nos revela através da palavra. Quando vamos aqui para o Evangelho de Marcos e vemos o capítulo 1, o primeiro capítulo aqui do Evangelho, nós vemos Jesus no seu início de caminhada cristã, seu início de evangelho, de propagação do amor de Deus na vida das pessoas, a caminhada dele.
E vemos tantos milagres acontecendo, tantas situações, o gozo, a alegria na vida das pessoas, e Jesus expandindo, Jesus crescendo, Jesus curando os enfermos, e vemos o milagre de Deus ali através da vida do Filho, sendo operado na vida das pessoas. Por um momento, Jesus ali sendo tentado no deserto por Satanás, e no capítulo 2 aqui, aquilo que Jesus viveu no capítulo 1, essa introdução, esses primeiros momentos aí da caminhada de Cristo, e no capítulo 2 já começamos a ver algo já diferente, um paralelo, aquilo que Jesus viveu lá no primeiro capítulo. O segundo capítulo já começa a levar para uma outra linha, e que nós vemos Jesus a partir daqui começando a ser perseguido pelos homens, começando a ser confrontado diante daquilo que ele estava ensinando, e o que ele estava ensinando era da parte do Pai, era da parte de Deus. E Jesus, ele poderia, queridos, ter concentrado todo o seu ministério ali em curar os enfermos, em alimentar as multidões, em alimentar aquelas pessoas que estavam famintas, mas também havia uma multidão carente, uma multidão sedenta, ao seu redor, pessoas que precisavam ouvir do Evangelho, precisavam ouvir palavras de cura, palavras de amor, palavras de perdão, e foi para isso que Jesus veio a esta terra, para trazer no meu e no seu coração arrependimento pelos nossos pecados. Ele veio para nos perdoar os pecados, ele veio para nos purificar de toda a injustiça. E dentro do texto que nós lemos aqui, existem tantos outros milagres operados pelo Filho de Deus. Mas vemos que o propósito de Deus, o propósito de Cristo aí em seus milagres, era de provar para as pessoas, provar para as multidões ali, a sua verdadeira identidade, a sua missão, como Filho de Deus, aquilo que ele veio fazer aqui nesta terra. Ele veio para abrir portas, ele veio para trazer mensagem de salvação, palavras de restauração, palavras de cura na vida de todos nós. E Jesus, ele, a cada momento, ele se manifesta. E quando Jesus, ele abre a boca, e quando eu digo que ele abre a boca, porque ele fala comigo e com você no dia de hoje também, queridos. Ele fala comigo e com você através de homens. E quando ouvimos o Senhor, é como um imã que nos atrai ao Senhor. As palavras de Cristo, elas são irresistíveis ao nosso coração, aquele coração que é sedento, aquela pessoa que busca, que procura uma vida diferente, uma vida cheia do poder de Deus. Então nós somos atraídos pelo Senhor e somos transformados a cada dia. Mas vemos aqui no texto, queridos, que lemos nesta noite, Jesus, ele está dentro aqui de uma casa abarrotada, uma casa cheia de pessoas, e nós vemos um glorioso milagre acontecendo. Nós vemos uma manifestação do poder de Deus acontecendo na vida de um homem, na vida de um paralítico. E dentro do texto que nós lemos aqui, Jesus dentro de uma casa, pregando, anunciando as boas novas para as pessoas ali ao seu redor, e de repente Jesus olha e vê um homem sendo colocado diante dele, numa maca, e a atitude de Jesus, ele vê como que esse homem veio parar aqui. E são algumas perspectivas que nós podemos ver dentro do texto, que o texto ele nos esclarece, e que a palavra de Deus ela vem de encontro às nossas vidas, de alguma forma, para trazer algo para nós, algo para a nossa caminhada. E uma primeira perspectiva aqui de Jesus, quando ele olha ali, de repente, aquele homem descendo sobre uma maca, uma primeira perspectiva do olhar de Jesus, de repente ele olha para cima. Ele olha, mas como que esse homem veio parar aqui? Esse povo, essa multidão aqui me cercando, não existe espaço para ninguém mais entrar dentro desta casa, e de repente esse homem ele aparece aqui na minha frente. Então, a primeira perspectiva, Jesus, ele olha para cima. E quando ele olha, queridos, ele vê aqueles 4 homens ali no eirado, como diz o texto, E eles estão em cima do telhado, em cima de uma casa. E Jesus começa a contemplar e pensar como esses homens trouxeram este homem até aqui. E Jesus olha o esforço, Jesus olha o comprometimento
daqueles homens ali, aqueles 4 homens, em trazer aquele paralítico até ele. E Jesus não olha somente numa ótica externa, mas olha para dentro do coração. Jesus olha aquilo que estava no coração daqueles homens, o sentimento daqueles homens, em levar esse paralítico até ele. E o que Jesus vê no comportamento desses homens, nessa atitude tão peculiar na vida de um homem, e tão escassa nos dias de hoje, principalmente? Jesus, ele primeiro vê a iniciativa no coração desses homens. Aqueles homens que tiraram esse paralítico ali da sua casa e levaram até o Senhor. Que encontraram no decorrer, na trajetória ali até Jesus, alguns obstáculos, algumas dificuldades, mas quando Jesus olha para aqueles homens, esses homens, eles tinham iniciativa, eles tinham foco, eles tinham uma missão para cumprir. Mas Jesus olha também que aqueles homens, se não estivessem os 4, se fossem 2 homens, por exemplo, se fossem só 3, teriam uma grande dificuldade. Então houve unidade, houve união no coração deles. Todos pensaram de uma maneira comum. Nós 4, vamos levar o nosso amigo até Jesus. Não importa como ele chegará até Jesus, mas nós o levaremos. Ele chegará até o Senhor. Mas Jesus não olha somente a iniciativa, a união, mas a perseverança desses homens. Diante de tantas situações, diante de tantos obstáculos, tantas barreiras que naturalmente impediriam eles de levar aquele paralítico até Jesus. Eles foram perseverantes naquilo que eles propuseram fazer na vida do amigo, na vida de uma pessoa. Mas também Jesus olha para aqueles homens, olha a fé no coração deles. Tanto que o texto aqui, ele nos diz que Jesus contemplou a fé deles, daqueles homens. O texto não diz a fé daquele paralítico que estava ali, mas a fé daqueles homens. Então, tudo isso foi necessário acontecer, todo esse acontecimento, isso culminou na restauração de um amigo, na restauração de uma pessoa, de um paralítico. Mas Jesus aqui, ele tem uma outra iniciativa também, uma outra perspectiva que nós podemos ver dentro do texto. Jesus, quando ele olha para aqueles homens e tem todo esse comportamento, esse pensamento a respeito daqueles homens, ele olha ali para baixo e vê um homem deitado numa maca, deitado no leito. E possivelmente, quando Jesus olha para aquele homem, possivelmente o coração de Jesus até sangra, até dói, se sente condoído pela situação. O texto, queridos, no capítulo 9 de Mateus, eu quero que você vá comigo, ele é um pouco mais profundo no que diz respeito a essa passagem. Se você for no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, lá no capítulo 15, você vai ver também essa passagem. Mas aqui no capítulo 9 de Mateus, o texto aí diz aí, no verso 1, entretanto, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. O verso 2 aí diz, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Aí o texto aqui diz, olha, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho. Então quando Jesus olha para aquele homem, Jesus passa a contemplar um homem doente, não somente do corpo, não somente um homem paralítico ali deitado numa maca, mas Jesus ele olha o coração daquele homem através do olhar dele, através da fisionomia, possivelmente aquele homem tão abatido, tão entristecido, tantas situações. O texto aqui ele não revela há quanto tempo aquele homem estava paralítico, ele estava acamado e tantas situações que esse homem possivelmente enfrentou na vida dele. Nós podemos afirmar porque o texto ele não nos diz muito a respeito, e até a respeito deste homem. Mas nós vemos Jesus olha para o corpo, não somente para o corpo daquele homem, e possivelmente atrofiado, com as partes do corpo tudo retorcidas, mas Jesus olha para o coração daquele homem também. Encontra ali um homem doente, um homem aleijado, um homem desanimado, porque quando Jesus fala tem de bom ânimo, e Jesus ele não desperdiça nenhuma das palavras dele. Se Jesus falou tem bom ânimo, porque Jesus presenciou um desânimo no coração daquele homem, completamente desanimado. Eu não vou falar para a pessoa sorria,
né, se ela estiver sorrindo. Mas se ela estiver com cara fechada, se ela estiver entristecida, aí sim. Então quando Jesus fala, tem de bom ânimo, aquele homem estava tão abatido pelas circunstâncias, pelas situações, tão esmagado pela dor, pelas situações, pelas circunstâncias, possivelmente carregando até uma culpa no coração dele. Mas Jesus, ele atenta para a necessidade daquele homem. E antes de Jesus trazer a cura para o corpo físico deste homem, ele procura anunciar, né, palavras de paz, né, para a sua alma. Jesus procura primeiro trazer no coração desse homem algo que venha trazer vida, trazer cura, trazer libertação na vida dele. E Jesus diz para aquele homem, seus pecados estão perdoados. Isso é maravilhoso, querido, sabe por quê? Porque o perdão, ele é o maior milagre que Jesus ele pode operar nas nossas vidas. É o maior prêmio, o maior presente que nós podemos ter do Senhor é o perdão dele sobre as nossas vidas, né? Porque o perdão, meus irmãos, ele atende a minha e a sua necessidade. Quando somos perdoados por Cristo, é um peso tão grande que sai das nossas costas. Quando cometemos um erro, cometemos um pecado, mas o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas e nos convence do nosso erro. E é tão bom quando nós confessamos nossos pecados para o Senhor. Aquela carga, aquele fardo, ele sai. O Senhor, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, está sobre o Senhor. Ele levou na cruz. Já não está nele mais, porque ele ressuscitou. Mas um preço já foi pago. Tudo foi pago. E tudo que Jesus fez por mim e por você, ele fez também por este homem. Ele fez também por esse paralítico. Mas nós vemos aqui, queridos, uma outra perspectiva de Jesus, quando ele olha para as coisas ali à sua volta, para tudo. Primeiro olha para o telhado, vê aqueles homens, olha para o chão, aquele paralítico. Mas também uma outra perspectiva de Jesus no olhar dele. Ele olha ao seu redor ali e vê os críticos, vê a multidão ao seu redor. Pessoas que estavam ali vendo como que se fosse um espetáculo, tudo aquilo que ele fazia. Que olhavam, que ouviam as palavras dele e se maravilhavam, diziam, esse homem fala palavras tão lindas, tão maravilhosas, mas a palavra era algo que entrava no ouvido das pessoas, mas não ia para o coração, não era direcionada para o coração, porque tanta multidão, e principalmente a multidão estava ali somente para ouvir, estavam ali para buscar o benefício, né, daquilo que Jesus fazia, mas quando eram incitados, quando eram desafiados a caminhar com Cristo, né, eles se afastavam do Senhor. Mas ali no meio desse povo, não somente a multidão, mas o texto fala aqui, né, que haviam críticos, né, pessoas que estavam ali naquele salão, naquele momento ali, para vigiar Jesus, né, para contradizer Jesus naquilo que Jesus ele falava, naquilo que Jesus ele manifestava. Mas aí temos também, queridos, uma quarta perspectiva aqui do olhar de Cristo. Não somente essas três, e essa quarta perspectiva que Jesus olha, né, para dentro do coração desses homens, para dentro do coração aí desses críticos, os homens que estavam ali para observar aquilo que Jesus fazia. O verso 6 aí, do capítulo 2 de Marcos diz, porque o verso 6 diz aí, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Esses homens, eles não pronunciavam, eles não estavam conversando uns com os outros, falando a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, mas no coração deles ficavam ali observando o que esse homem está fazendo aí, é contrário, ele não fala da parte de Deus, e colocavam todas as espécies de críticas, né, para falar a respeito de Jesus. O verso 7 aí, eles dizendo, né, por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas aí, queridos, aí no verso 8 nós vemos Jesus percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, que eles assim discutiam, né, no seu próprio coração, disse para eles, né, por que vocês estão discutindo, por que vocês estão arrazoando, né, sobre as coisas em vosso coração, sobre o que vocês estão vendo? E ele começa a questionar aqueles homens. Mas Jesus, ele olha para dentro do coração desses homens. Um coração sujo, um coração fechado, né, para o conhecimento, um coração trancado para algo novo, aquilo que Jesus
ele tinha para fazer na vida dos homens, mas havia um grupo ali com o coração fechado, um grupo que não deixava, que não permitia com que o Espírito Santo entrasse, com que o Espírito Santo de Deus proclamasse ou se manifestasse através da vida deles. E, queridos, nós vemos nessa história aqui, dentro do que nós vemos aqui, desse milagre que Jesus operou na vida desse homem, alguns personagens, né, mas não personagens físicas, mas situações que aconteceram ali que nos arremete a tantos ensinamentos para a nossa vida. Tantas situações que aconteceram aqui no texto que nós lemos, que traz libertação na nossa vida, traz libertação no nosso coração. Primeiro aqui, queridos, o texto ele nos fala de alguém, né, de uma pessoa que leva alguém até Jesus. Aqueles que estão levando alguém até Jesus. E o texto aqui fala desses homens, esses 4 amigos. E este homem, eles não podiam ir até Jesus. Esse homem, ele não podia ir até Jesus. Ele estava paralítico, por mais que ele quisesse, por ele mesmo, ele não conseguia. Ele precisava de alguém. Ele precisava de um suporte. Alguém que o conduzisse até Cristo. E ele encontrou esses homens que o amavam de verdade, que eram amigos, senão não teriam feito o que fizeram. E vemos um milagre acontecendo aí na vida deste homem. Queridos, o texto aqui que nós lemos, ele traz alguns ensinamentos para nós, né? 4 atitudes aí desses homens, no comportamento deles, e que Jesus viu isso muito bem, e que podemos trazer para a nossa vida, atitudes assim dignas de serem vividas por mim e por você, dignas de serem agregadas no nosso dia a dia, no nosso comportamento uns com os outros. E o primeiro aqui, queridos, dentro da atitude desses homens, eles tiveram uma visão. Eles não fizeram algo só por fazer. Eles tinham algo no coração deles, né, uma missão, uma visão. Lá em Lucas, você não precisa abrir, capítulo 5, que é até o texto que eu disse para vocês que cita esta passagem, no verso 18, diz o texto lá assim, vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Então, aqueles homens, queridos, o que eles estavam percebendo naquele momento? Eles tinham, sim, né, uma missão, eles tinham uma visão. Né, mas o que eles perceberam diante disso tudo? Né, aquela missão, né, aquele algo que eles precisavam fazer na vida de um amigo. A primeira percepção deles é de que a visão, ela determina a maneira, ela determina o nosso comportamento da nossa vida diária, a maneira como nós iremos viver. Se eu tenho uma visão, a visão determina tudo aquilo. Eu projeto alguma coisa, então eu vou caminhar de acordo com aquilo que eu projetei. Então aqueles homens, eles tinham uma visão. E uma visão, meus irmãos, ela sempre vai nascer através de uma pesquisa na nossa vida, através de informações. Eu não vou fazer algo, uma direção que eu tive, ou algo que eu estou querendo fazer para buscar êxito em alguma área na minha vida. Eu preciso primeiro buscar informações, né? Eu preciso primeiro pesquisar aquilo que eu vou fazer. Isso dá certo? Isso não dá? Né? Quais são as dificuldades que eu vou enfrentar diante disso tudo? Eu estou apto, eu estou preparado para passar por tudo isso também? Então esses homens, eles tinham uma missão, eles tinham uma visão, eles tinham algo para fazer. E eles viveram de acordo com aquilo que eles tinham no coração dele, como uma visão. E eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. E eu sempre faço essa pergunta para mim. E é tão bom, isso é tão renovador para a nossa vida. Quase que diariamente eu faço essa pergunta. Eu pergunto para mim mesmo, de onde eu vim? E logo após essa pergunta eu falo assim, e para onde eu quero ir? Para onde eu estou indo? Onde eu quero chegar? Aí eu quero contar uma experiência aqui, né, que acontece comigo quase que diariamente. Quando eu saio, eu tenho o hábito de fazer atividade física, uma caminhada, uma corrida. Eu sempre, quando eu saio de casa, eu tenho um ponto de partida e eu tenho um ponto de chegada também.
né? E eu tenho uma missão, aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Quantos quilômetros eu quero percorrer nesse dia. E queridos, às vezes eu coloco um alvo. Eu quero correr hoje 10 quilômetros. E das 5 quilômetros o corpo já não está aguentando mais, é cansado, né? Já a respiração começa a ficar ofegante, mas aí eu me lembro, quando eu saí de casa, né? Da onde eu estou vindo, de onde eu saí, aonde eu quero chegar. Se eu determinei algo na minha vida, eu vou cumprir isso aqui. Claro, queridos, que não podemos cometer excessos. Se eu ver que o meu corpo não vai aguentar, eu não vou me esforçar para trazer uma contusão no meu corpo, por exemplo. Para trazer algum tipo de enfermidade para o meu corpo. Mas quando colocamos isso para a nossa vida espiritual e colocamos Deus, irmãos, em primeiro lugar, colocamos a vontade de Deus, Deus é quem nos conduz, Deus é quem nos guia, Deus é quem nos leva a vivenciar tantos planos, tantos projetos para a nossa vida. Mas se existe algo que eu preciso vivenciar cada dia na minha vida, assim como esses homens, eu preciso saber onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Eles sabiam desde o momento em que tiraram esse amigo deles de dentro da casa ali, numa maca: nós vamos levar você até Jesus. E foram resolutos nisso. Não olharam, né, não deram oportunidade, né, para aquilo que estava se levantando contra eles, né, os obstáculos, as dificuldades. Então, nós temos uma visão e nós vamos cumprir isso. Nós determinamos que vamos levar você até Jesus, e aquilo que eles determinaram, eles cumpriram. Eles levaram aquele paralítico até Jesus. Uma missão, uma visão, meus irmãos, ela determina a nossa ação também. Se eu tenho uma visão de algo para a minha vida, isso vai determinar a minha ação. Eu preciso agir de acordo com aquilo que eu planejei, de acordo com aquilo que eu estou visionando para a minha vida, para a minha caminhada. O meu comportamento isso deve ter ações. E ações é agir, é eu sair do meu lugar, é eu sair da minha zona de conforto, é eu sair do meu local de segurança, e deixar, e permitir com que Deus trabalhe muitas coisas, muitas áreas também na minha vida. Nós não podemos, queridos, convencer as pessoas de aceitarem a Cristo ou de se converterem por nós mesmos. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo, né? E se não podemos converter ou convencê-las, né, o nosso papel é fazer. Não vou levar. Agora quem vai fazer isso aí já não é o papel meu, é do próprio Deus, é o Espírito Santo quem faz. Amém, queridos? Então, se você está orando por alguém, está intercedendo por alguém, está evangelizando alguém, não fique preocupado se o coração dessa pessoa está endurecido, né? Se alguém que você está evangelizando está criticando você, creia que a semente que você plantou, ela vai trazer frutos. Deus é que vai fazer, não é você, não somos nós. Mas precisamos agir, precisamos ter atitudes. Esses homens, queridos, eles agiram com determinação, eles foram determinados, destemidos naquilo que eles colocaram como visão, como alvo, como projeto para eles fazerem. Eles enfrentaram alguns obstáculos aí para a sua caminhada. O primeiro obstáculo que eles enfrentaram foi o peso aí desse paralítico. Possivelmente, o texto não diz se esse homem era muito magro ou se ele era gordinho, como era. Mas uma pessoa, quando ela não tem essa força física, você pega uma pessoa desmaiada, por exemplo, ela dobra o peso dela, né? Então enfrentaram ali todas as dificuldades, né? Não somente o peso, mas um homem numa maca deitado e ter que subir num telhado com aquele homem, tendo todo o cuidado para não deixá-lo cair, e todo um trabalho. Mas eles não olharam para isso, eles foram determinados naquilo que eles queriam fazer. Um outro obstáculo que eles enfrentaram foi a multidão, que estava aglomerada ali na casa, dentro da casa, na porta da casa, não tinha como, não tinha espaço, não havia espaço para eles entrarem. Eles então poderiam até justificar: meu amigo, nós não conseguimos, né? O que podemos fazer por você, nós fizemos, mas você está vendo aí, chegamos, esse povo está aí na porta, não tem como entrar. Poderia se justificar, mas não, eles tinham um alvo, eles tinham uma visão, eles tinham uma missão a cumprir. Quando chegaram ali até diante da porta, não acharam lugar para entrar. Não somente aquela multidão que
estava ali doida para entrar e até na ponta do pé para ouvir o Senhor Jesus, para ver algum milagre que possivelmente estaria operando ali dentro daquela casa. Mas se existe algo que aconteceu na vida desses homens, que não impediu eles de avançar, de levar aquele paralítico até Jesus, foi a determinação de cada um deles. Então, querido, que isso seja algo na minha e na sua vida também, que sejamos determinados naquilo que Deus ele propôs para mim e para você vivermos. Aqueles homens também eles foram proativos. Eles não olharam, chegaram no espaço, tudo acontecendo e pensaram, não, precisamos de uma forma de levar esse homem até Jesus. Subiram no telhado ali, destelharam a casa e levaram aquele homem até Jesus. Enfrentaram muitos problemas, mas encontraram uma solução. Assim também, queridos, nós enfrentamos tantos problemas na nossa vida, mas existe uma solução. Não pense você que o seu problema é o único problema no mundo, e que ninguém pode resolver o seu problema. Jesus pode resolver o seu problema, mas existem coisas também que nós podemos resolver. Com a força, com a direção de Deus também, é claro. Isso é necessário na nossa vida. Mas tem coisas que nós atribuímos a outras pessoas, mas que nós mesmos podemos fazer. Nós mesmos podemos agir. Então, que sejamos proativos. Nós não devemos agir, queridos, por métodos. Deus ele não age, Deus ele não trabalha por métodos ou com métodos. Deus ele trabalha em nós, ele usa homens para tudo. Então, se ficarmos focados só no método, não é assim que faz, se eu fizer de outra maneira, não vai dar certo, querido. Você precisa ter uma visão mais ampla. O seu raio de ação, de pensamento, ele deve ser ampliado. Não deve focar somente em uma coisa. Exemplo, passamos por tantas dificuldades aí nesses últimos meses. Eu falo por mim, eu estar falando com você aqui agora, de frente de uma câmera do celular, isso para mim, eu saí da minha zona de conforto. Eu saí daquilo que era um método, eu não tenho condição alguma, não tenho vontade, eu tenho medo, eu tenho pavor de câmera. Queridos, e Deus trabalha, e Deus faz. E é assim que Deus faz na nossa vida. E Deus usa homens, Ele não usa métodos. Então precisamos crer nisso a cada dia. Deus ele é sempre criativo. E assim como Deus é criativo, querido, nós também podemos e precisamos ser criativos. Buscar a orientação de Deus. Senhor, está difícil isso aqui, não dá para fazer desse jeito. Como fazer? Esses homens pensaram dessa maneira. Não tem como levar esse homem pela porta, introduzi-lo aqui por essa porta. Então precisamos fazer alguma coisa. Não, vamos subir pelo telhado. E fizeram isso. Precisamos, queridos, ser proativos. Precisamos ter atitudes na nossa vida. Esses homens exerceram a fé verdadeira. Eles foram incisivos naquilo que eles creram no coração deles. Se nós levarmos esse nosso amigo ali até Jesus, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado. Eles não olharam, queridos, qualquer dificuldade ou todas as dificuldades que enfrentaram. Tantas situações. E assim como poderiam justificar a dificuldade como um bloqueio, mas também vemos um outro bloqueio aqui. Aquelas pessoas que querem caminhar, que querem ir até Jesus. Tantos obstáculos. E um dos primeiros obstáculos aqui, queridos, que eu quero destacar com vocês é a multidão. Quantas vezes estamos rodeados por pessoas? E o primeiro obstáculo que esses homens enfrentaram. Estavam todos felizes ali, caminhando, louvando a Deus, com um amigo ali, nós vamos levar você até Jesus, Jesus vai orar pela sua vida, Jesus vai impor as mãos sobre você, você vai levantar dessa maca, você vai levantar desse leito e nunca mais você vai viver dessa maneira. Mas aí chegaram, queridos, naquele momento onde Jesus estava, primeiro obstáculo, a multidão. E por mais que pedissem licença e chegassem, eu estou aqui com meu amigo que está paralítico, estou precisando de Jesus, as pessoas não dariam a mínima, as pessoas fariam chacota, possivelmente até ririam deles, iriam rir da fala deles. E assim também, queridos, nós enfrentaremos obstáculos como esse, a multidão. Talvez a multidão que está à nossa volta não é tão grande, talvez a multidão
é um colega seu de trabalho, é um vizinho, talvez a multidão é um membro da sua família que não acredita que você se converteu de verdade, que tudo que você está vivendo, isso é fogo de palha, daqui a pouco isso vai passar, você está com enfermidade, as pessoas apontam o dedo para você, mas esse Jesus que você segue, esse Jesus que você serve, não era para você viver uma vida sã, sarada, não era para você, porque você está desempregado. Então são tantas situações, irmãos, e muitos desses questionamentos vêm de pessoas que são consideradas como multidão. Muitas vezes até experimentam os milagres de Jesus, vivenciam tudo ali, mas não quer viver, não quer ser participante diário do milagre de Deus na vida deles. Mas nós queremos viver, né? Não viver segundo os obstáculos, né? Então temos obstáculos, as multidões são obstáculos na nossa vida. Um outro obstáculo aqui que eles encontraram, aqueles fariseus, os escribas, os doutores da lei, que estavam ali somente para observar o que Jesus estava fazendo, observar o povo, observar o comportamento, tudo ali, tudo que estava acontecendo. Mas também nós vemos, queridos, a necessidade, né? E existem pessoas, aquelas que estão ali para bloquear o caminho até Jesus, né? Aqueles que são levados até Jesus, mas também nós vemos aqueles que... aqueles que levam alguém até Jesus, mas aqueles também que são levados até Jesus. E o texto aqui, ele nos mostra este homem, esse paralítico, esse homem que estava no leito aqui, sendo levado até Jesus, né, para experimentar o milagre, para experimentar o favor de Cristo, né? E que nós podemos ver, queridos, aqui nesse texto. Esse homem, ele foi até Jesus. É um homem cativo, e esse cativeiro não era somente aquela maca, não era somente a maca que prendia aquele homem. Porque quando Jesus, ele disse para aquele homem, tem de bom ânimo, Jesus estava dizendo para aquele homem, Jesus estava querendo tirar aquele homem também desse cativeiro. O cativeiro da alma, não somente o cativeiro físico, que era aquela maca que ele estava ali deitado, não. E quantos cativeiros, irmãos, nós vivemos também na nossa vida? Mas Jesus vem para nos libertar. Quantos cativeiros nós vivemos no passado, né? Mas hoje o Senhor, ele nos tornou livres em Cristo. Temos liberdade em Cristo para viver os planos, os projetos de Deus. Assim como aquele homem que foi até Jesus cativo. Ele saiu dali curado. Ele saiu dali restaurado, saiu dali livre. O paralítico, queridos, ele foi carregado, ele foi levado até Jesus por alguém. Mas quando o milagre aconteceu, quando ele teve esse encontro pessoal com Cristo, ele levantou daquela maca, ele saiu carregando algo na mão dele ali. E aquele que foi carregado, ele saiu carregando, estava com a maca. Possivelmente aquela maca ficou para o meio do caminho, né? Mas ele já não estava mais sendo levado, não somente por homens, mas ali também por aquela maca. Aquele homem, queridos, ele foi buscar uma bênção de Deus. Ele foi ali ter um encontro com Jesus, buscar a bênção, buscar a cura física para ele, né? Para ele se levantar daquela situação, sair daquilo tudo ali. Mas ele foi buscar a única bênção, mas ele voltou com duas bênçãos na vida dele, no coração dele. Porque o encontro que ele teve com Jesus tirou ele desse cativeiro, não libertou ele somente da escravidão ali física, mas também da escravidão da alma, a escravidão espiritual que esse homem viveu ali. E Jesus operou esse milagre na vida deste homem. Ele foi em busca, queridos, de cura, somente a cura física, mas ele voltou para a casa dele, com salvação, ele encontrou a salvação. E o maior presente que nós temos do Senhor, a maior coisa que o Senhor ele pode fazer por nós, é nos dar salvação. A salvação, queridos, ela acontece todos os dias na nossa vida. São 3 fases, ou 3 estágios da salvação na nossa vida. Um dia eu fui salvo, hoje eu estou sendo salvo, e amanhã eu serei salvo. Eu preciso viver isso a cada dia, todos os dias, crendo nisso. Para que o pecado ele não me assedie, para que eu não venha ceder às tentações, para que eu não venha me desviar dos caminhos do Senhor. Então a salvação ela deve ser alimentada todos os dias na nossa vida. Jesus ele sempre vai intervir, queridos, na vida daquele
que vai até Ele, na vida daquele que busca Ele. A obra de Jesus ela é completa na nossa vida, não é algo que é pela metade. Quando Jesus faz algo em nós, irmãos, é algo completo, é algo sublime, é algo pleno. Mas Ele só vai fazer também de acordo com a nossa busca, de acordo com o nosso querer. Ele é um Deus que nos perdoa. Ele trouxe perdão na vida desse homem, Ele curou a vida dele. Assim como Ele trouxe perdão sobre as nossas vidas e trouxe cura também sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Ele é aquele que age, meus irmãos, nas questões do tempo, mas também na eternidade. Ele não age somente no hoje. Ele não age na minha vida somente agora. Mas Ele traz para a minha vida uma promessa de vida eterna. Ele traz uma promessa de vida eterna para a sua vida também, queridos. Vai ser tão bom quando Jesus voltar para todos nós e pudermos nos encontrar. Possivelmente nós não saberemos quem é quem, mas será tão bom, uma alegria tão constante na nossa vida. Não haverá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais pecado para nos contaminar, porque viveremos um outro plano. E Jesus é esse Jesus aí, essa pessoa que age não somente no tempo de hoje, mas Ele age na eternidade também na nossa vida. Então vamos ver aqui, queridos, o que Jesus ele fez na vida aí desse homem, na vida desse paralítico. Ele trouxe cura emocional na vida dele, como eu acabei de citar agora há pouco. É quando Jesus fala para aquele homem, tem de bom ânimo. E Jesus ele chama aquele homem de filho. E é tão restaurador, queridos, quando ouvimos de alguém, de pessoas, principalmente aquele cidadão ou aquele homem ou mulher que há muito tempo ele não ouve alguém chamá-lo de filho, mas de uma maneira tão amável, que possivelmente diariamente você ouve, sua mãe, seu pai te chamar, mas às vezes com uma maneira tão grossa, então que sejamos mais amáveis uns com os outros. Que isso vem a partir de nós, dentro das nossas próprias casas. Você que é pai, você que é mãe, de chamar o seu filho de filho, assim, uma forma que você possa abraçá-lo, não somente fisicamente, mas com as suas palavras, trazer esse aconchego no coração e seu filho ter essa convicção, essa certeza. Meu pai me ama de verdade, minha mãe me ama. Assim como esse homem se sentiu naquele momento quando Jesus o chamou de filho. Isso é restaurador, querido, isso limpa, isso cura a alma. Quando somos chamados de filhos, somos cuidados por Deus. Então houve essa cura emocional aí na vida desse homem, essa restauração. Houve também uma cura espiritual, houve uma cura física na vida desse homem. Jesus curou as emoções dele, Jesus curou a vida espiritual desse homem. Esse homem levantou daquele lugar e já não era mais o mesmo. A vida foi transformada, foi restaurada. Jesus curou ele fisicamente, tirou aquela enfermidade, aquele mal que estava sobreposto na vida deste homem. É tão bom, queridos, quando temos essa experiência com o Senhor. E quando nos deparamos com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vem de uma maneira a curar a nossa vida, a curar a nossa alma, a nos transformar. Mas é tão bom também quando somos um instrumento usado por Deus na vida de outras pessoas, assim como esses homens foram na vida desse paralítico. Eu não sei, querido, o que você tem feito nesses últimos dias. E temos tantas ferramentas para levar o amor de Deus para as pessoas, para anunciar Cristo na vida das pessoas à nossa volta. Eu não sei se você tem aproveitado esse tempo para isso. E a maioria de nós estamos com um tempo tão ocioso, tão vago. Nós precisamos, irmãos, desenvolver relacionamentos saudáveis. Eu creio que esses homens tinham uma relação tão saudável uns com os outros. Não somente esses 4, mas também esse paralítico. Uma relação tão íntima uns com os outros. Uma unidade, uma comunhão, um cuidado, um zelo pela vida do outro. Que possamos viver isso também como igreja. Mas antes de ter esse relacionamento saudável uns com os outros, eu preciso me relacionar bem com o Senhor. Eu preciso conhecer o Evangelho pleno de Deus para a minha vida. Eu preciso entrar, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso extrair todo o benefício dela para a minha vida.
E a palavra de Deus, ela é cura, queridos, para a nossa vida. Ela é remédio para todos nós. Então, que essa palavra ela possa entrar no seu coração em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você neste dia, nesta noite, nesse fim de noite. Né? Que você venha viver as maravilhas, viver os milagres de Deus diariamente na sua caminhada em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero desafiar você nesse momento. Eu quero trazer algo muito breve ao seu coração a respeito da sua vida financeira, da vida financeira da igreja. Nós sabemos o nosso papel como cristãos, como filhos de Deus, e a palavra de Deus ela aborda tanto esse assunto, que fala da nossa vida financeira, fala para sermos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e também nas nossas ofertas. Eu não sei até que ponto você tem exercido essa fidelidade, e quando eu falo de fidelidade, uma palavra que vem à minha lembrança sempre é gratidão. Quando eu exerço minha fidelidade ao Senhor, é porque Deus ele tem sido fiel comigo. Então, se Deus é fiel comigo, eu sou grato. E como eu sou grato com Deus, não somente agradecendo a Ele, pelas minhas palavras, pela minha boca, mas agindo também, cuidando das coisas do Senhor, cuidando da casa de Deus como espaço mesmo, como o templo. Estamos vivendo, queridos, momentos tão difíceis, tão complicados aí, essa crise que tem assolado, que tem impedido tantas pessoas de se desenvolverem no Evangelho de Cristo, mas existem barreiras aí que nós podemos passar por elas, podemos romper, podemos vencer. E é tão boa essa ferramenta, que me leva você até a sua casa nesta noite. E que a palavra de Deus ela possa ser sempre ministrada no seu coração, que você seja sempre fiel ao Senhor. Meu querido, em tudo na sua vida, em tudo na sua caminhada. Nesse momento agora estou falando com você a respeito da sua vida financeira. Seja fiel ao Senhor. Glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Quando você olha a sua vida num todo, o cuidado de Deus. Então precisamos ser gratos a Deus. Então, querido, você pode fazer a sua oferta aqui na igreja, você pode devolver o seu dízimo também. Na descrição aí desse vídeo tem o meu contato, meu telefone, o telefone dos pastores dessa igreja, pastor Carlito, pastor Marcelo. Você pode procurar também até os diáconos aqui da nossa igreja, o Guilherme, que é líder da diaconia. Tá bom? Que você vai ser atendido em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe, querido, poderosamente a sua vida, abençoe o seu coração, abençoe sua casa, abençoe sua família, que nunca falte o cuidado de Deus, que nunca falte a provisão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero trazer para você nesta noite mais um recadinho. Próximo domingo nós estaremos celebrando a ceia do Senhor aqui na igreja. Então você, querido, que quer, não tem problema algum, você vir aqui na igreja, pegar aqui comigo, adquirir esse kitzinho, o kit ceia, que é um suco de uva e temos aqui um pãozinho aqui também, um pão ázimo, e você pode levar para sua casa sem custo algum, viu, querido? Não estou vendendo nada para você não, é seu, tá bom? É aqui na igreja, é para você vir pegar. Aí quando eu falo com você que isso é seu, sabe por quê, querido? Porque você tem sido fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, e muitos dos valores são revestidos para coisas como essa aqui, tá bom? Não estão querendo fazer isso aqui porque é bonitinho, não. Ter um cuidado aí com a sua vida, poderíamos, você até poderia fazer isso na sua casa também, pode, você é livre. Você não, vou comprar o pão no supermercado, vou comprar o vinho e vou fazer aqui. Você tem também a liberdade de vir pegar aqui também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, Deus, tão viva, tão poderosa e tão eficaz sobre os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha agir de uma maneira tão linda, tão poderosa e sobrenatural na vida da Tua igreja, ó Pai amado, nesse momento de isolamento social, ó Deus, e muitos de nós, ó Deus, temos isolado não somente em algumas áreas, mas completamente, ó Deus, de tudo na nossa vida, mas que em nome de Jesus, ó Deus, que este livro, ó Pai, que nós temos na nossa casa e temos o poder, Pai, de falar, nós temos, ó Deus, essa graça abundante do Senhor sobre as nossas vidas e temos o Senhor, Pai, temos livre acesso ao Senhor. Que isso nunca, ó Deus, seja um distanciamento na nossa vida, que o nosso coração seja sempre voltado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, com o amor de nosso Deus e Pai, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus. Nós nos encontraremos aqui novamente, tá bom? Nos próximos cultos, e eu aguardo você em nome de Jesus. Não esqueça, querido, tá? Compartilha lá, tá bom? O nosso vídeo, o nosso culto. Inscreva-se também no nosso canal em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até a próxima.